Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando o nosso projeto, recebendo o presidente da Sociedade de Nefrologia do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Pedro Túlio Rocha. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, senhora Zaida. Muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma oportunidade ótima de conversarmos sobre o estado atual da nefrologia no Rio de Janeiro e no Brasil e o que os pacientes com doença renal crônica podem esperar. Ótimo, doutor. Então vamos iniciar vamos falar quais os desafios enfrentados pela nefrologia no nosso estado, né? E como a Sonerj está lidando com esses desafios? Perfeito. A gente vive nacionalmente uma crise humanitária da diálise. Diálise, para quem não está totalmente familiarizado, as pessoas pensam só na hemodiálise, mas tem também a diálise peritoneal. É o tratamento que se faz para os estágios mais avançados da insuficiência renal crônica, geralmente quando a função renal reduz abaixo de 10%, 15%, é necessário o início da terapia dialítica ou transplante. E a diálise, que deveria ser um grande orgulho para os brasileiros, porque tem muitos países onde o programa de diálise não é totalmente puxado pelo governo. Os indivíduos têm que arcar de alguma forma com eles, e não. Nosso programa de diálise, hoje, cerca de mais de 150 mil brasileiros fazem diálise hoje, todos os dias, para a manutenção de sua vida. Ele é majoritariamente coberto pelo SUS, né? Cerca de 80% a 85% dos pacientes que realizam o tratamento dialítico, a forma de cobertura desse tratamento é pelo SUS. Só que é um tratamento que está com uma defasagem no seu pagamento, não no pagamento, perdão, mas no que no valor. Na atualização dos valores, ela. Isso, muito grande, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente, desde 2012, a gente teve apenas 3 reajustes, e o maior deles foi de 12,5%. Né? Então, se a gente colocar a inflação, não falando da inflação médica, que é bem superior à inflação nacional, está muito, muito defasado. E a maioria dos insumos, pelo menos os insumos de alto custo, as máquinas, os capilares, não tem fabricação nacional, né? São insumos importados. Então, realmente, a gente vive essa crise, tem unidade de diálise fechando pelo Brasil inteiro, e no Rio de Janeiro não é muito diferente, né? A gente tem um cenário muito ruim no Norte Fluminense. Norte Fluminense hoje as pessoas aguardam 3, 4 meses internadas no hospital para poderem ser transferidos para uma clínica de diálise, porque a gente tem 2, 3 clínicas em Campos, uma em Macaé, uma em São José do Avaí, mais ou menos isso. Então, e aqui no Rio de Janeiro também é comum. No Rio de Janeiro, área metropolitana, que eu digo, é comum, principalmente na zona oeste do Rio, esperar 1, 2 meses por vaga, né? E por vezes a vaga, quando é disponibilizada, é muito distante do domicílio do paciente, que já tem que fazer, tem a sua rotina de vida muito alterada pela necessidade do tratamento 3 vezes por semana, e ainda ter que ir se deslocar 3 vezes por semana, por vezes 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, isso verdadeiramente é o grande problema da nefrologia no momento. Nós tivemos com o Gabriel, no interior do estado, né? O Gabriel chegou a dialisar no São José do Avaí. Era exatamente isso. A gente pesquisa, né? Eu vejo muito, e justamente por causa do podcast, eu estou recebendo muita denúncia, inclusive não só do estado do Rio de Janeiro, a respeito disso. Da dificuldade de vaga, do tempo de espera, da espera no hospital e a locomoção. E a senhora perguntou o que a Sonerj fez, né, ou está fazendo. Isso. A gente, junto com a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante aqui do Rio de Janeiro, que tem o Dr. Leonardo Barberis, o Dr. Sérgio Sloboda, que são muito atuantes, a gente conseguiu, já desde 2019, o cofinanciamento estadual. O que é isso? O Estado complementa essa remuneração que os centros de diálise recebem do governo federal, né? Esse cofinanciamento tirou um pouco a corda do pescoço, pelos cálculos que a gente tem, tanto da Sociedade Brasileira de Nefrologia, quanto da Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplantes, a BCDT. O valor hoje que deveria ser pago
quanto custa uma diálise hoje, né? Uma sessão de hemodiálise, em torno de 300, 310 reais, e a remuneração atual está em 240 reais, né? Então está deficitária, e isso reflete. Mas o cofinanciamento, ele conseguiu de alguma forma tentar tirar um pouco a corda do pescoço. Agora a gente está lutando pelo cofinanciamento também para a diálise peritoneal. E nesse primeiro momento o cofinanciamento só foi estendido para a hemodiálise. Ok, doutor, obrigada. Vamos lá. Quais os avanços mais significativos da área da nefrologia recente? Então, a gente tem no tratamento conservador, né, que é da doença renal crônica, nos estágios que antecedem a necessidade de diálise. A gente ficou quase 20 anos sem novos remédios que pudessem retardar ou mesmo interromper a progressão da doença renal. E nos últimos 5 anos a gente teve novidades aí. Existem 2 novas classes de remédio que têm se demonstrado eficazes em retardar ou mesmo impedir a progressão da doença renal, né, que são os inibidores SGLT2, que são uma droga que foi inicialmente desenvolvida para o diabetes e posteriormente foi visto que ela tem efeitos cardio e nefroprotetores, né? E agora, mais recentemente, tem uma nova geração de drogas antagonistas do receptor mineralocorticoide, né, que já é uma droga que era utilizada anteriormente, mas essa nova geração para quem tem diabetes e doença renal, já foi comprovado esse benefício, e tem uma perspectiva boa também dessa classe de medicamentos atuar na prevenção da progressão da doença renal de outras etiologias, né, de outras causas que não diabetes. Nossa, muitos avanços. Boas novidades. Sim. Excelentes. Grande. Um outro remédio que tem estudos em curso, né, e a gente teve uma notícia agora no mês passado de que um dos estudos em curso foi interrompido precocemente porque já foi demonstrada a eficácia, né? Então, para explicar um pouco, esses estudos clínicos, eles tentam demonstrar um benefício da terapia. E eles incluem um número grande de pacientes, mas é feita uma análise contínua, tanto para detectar se o remédio verdadeiramente é eficaz antes do que seria considerado o final do estudo, como para eventualmente detectar que o remédio possa estar fazendo algum malefício, né? E no caso desse remédio, né, que são os antagonistas de GLP-1, que é o principal aí, que está todo dia no jornal, é o Ozempic, né, que foi uma droga que inicialmente também foi desenvolvida para diabetes, posteriormente tem sua ação já comprovada na perda de peso. Parece também que esse estudo, que foi anunciado, que foi interrompido precocemente, os resultados finais ainda não foram divulgados, a previsão é que seja no primeiro semestre de 2024, mas parece que também vamos ter essa boa notícia, né, quanto a esse medicamento na progressão. E a gente não pode deixar de falar de 2 coisas que já flutuam aí há muito tempo, mas é importante de dizer que a gente vê com esperança essas medidas, mas que não é algo que a gente veja sendo aplicado no curto prazo, é mais para o médio e longo prazo, que é o rim artificial, que na verdade é uma máquina de diálise miniaturizada e que é colocada dentro do corpo dos pacientes, né? Esse projeto é um projeto da Universidade da Califórnia, em São Francisco, que já tem mais de 10 anos, ele está em constante progresso, mas ainda não é algo que a gente tem a perspectiva de ver como realidade no curto prazo. E o outro, que tem sido muito divulgado na imprensa, é o xenotransplante, né, que é a utilização do rinzinho de porcos geneticamente modificados. Tem 2 grandes centros nos Estados Unidos, né, um em Nova York e outro no Alabama, que já estão fazendo experimentos porque esses rins estão sendo implantados em pacientes com morte encefálica, então ainda não há nenhum estudo humano do rim em pacientes vivos, né? A morte encefálica é uma condição irreversível, onde o cérebro para de funcionar, só que através do suporte médico, os órgãos continuam sendo perfundidos por sangue. Então foi escolhido esse modelo inicialmente para fazer os testes experimentais com esses rinzinhos de porco, e são também uma perspectiva promissora, mas esse eu já lhe digo, um dos médicos responsáveis por esses estudos, né, o Dr. Doris Seja, que é de Baltimore, nos Estados Unidos, ele esteve aqui agora em Florianópolis, no Congresso Brasileiro de Transplante, agora em setembro, final de setembro,
E na palestra dele foi perguntado a ele especificamente sobre a perspectiva. Ele deu um cenário de aproximadamente 10 anos para que esse xenotransplante se torne algo verdadeiramente utilizado na prática clínica. Então a gente vê com esperança essas duas iniciativas, mas não é algo que a gente espere ver como aplicado na prática clínica no curto prazo, é mais para o médio e longo prazo. Não, mas está ótimo, já é uma esperança, né? Vamos lá, como a Sonerj está envolvida na conscientização pública da saúde renal? Isso é um tema muito caro, né, para nós nefrologistas, né, porque a gente sabe que o cenário que a gente tem é da maioria absoluta dos pacientes ingressando no tratamento dialítico sem o diagnóstico prévio da doença renal. Então, a doença renal ela pode ser diagnosticada precocemente através de realização de exames muito simples, né? Um exame de urina, um exame de sangue, da creatinina sérica. Pode diagnosticar precocemente essa doença que, nas suas fases iniciais, é oligossintomática, quer dizer, poucos sintomas ou mesmo nenhum sintoma, né? Então, a conscientização quanto a saber quais são os fatores de risco que podem levar à doença renal, né? Principais seriam o diabetes, a hipertensão, a obesidade, o tabagismo, cálculo renal, histórico familiar de doença renal. Todos esses pacientes que têm esses fatores de risco devem procurar um médico, preferencialmente um médico nefrologista, e realizar esses 2 exames que são muito simples, para checar como está a sua saúde renal, né? Então, a gente tem promovido uma série de ações, né? A gente destaca, eu estou usando aqui a blusa do Dia Mundial do Rim desse ano, né? Dia Mundial do Rim é uma iniciativa, não é um dia fixo, né? Ele é sempre comemorado na segunda quinta-feira do mês de março, e a gente sempre faz uma série de ações. Então, esse ano tivemos uma ação na Mangueira, uma ação na Praia de Copacabana, a gente faz ações também quanto à conscientização da importância da doação de órgãos no mês de setembro, né, que é o Setembro Verde, que é o mês nacional da doação de órgãos. E temos estado presentes em vários congressos médicos de outras especialidades, ressaltando a importância também com os médicos da realização desses exames simples para tentar a detecção precoce da doença renal, né? Então, a gente tem tentado se manter bastante ativa através de ações voltadas para a sociedade civil e também para a comunidade médica de profissionais de saúde. Ainda hoje a prevenção ainda é o melhor, né? Sem dúvida nenhuma. A próxima. A Sonerj conta com a colaboração de outras instituições de saúde, organizações ou entidades relacionadas à nefrologia, e como essas parcerias contribuem para que sejam alcançados os objetivos da sociedade? Então, a Sonerj é uma regional da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? Então, Sociedade Brasileira de Nefrologia, que tem aí uma longa história de mais de 65 anos, né? Uma sociedade científica, associativa e representativa, tem regionais ativas no Brasil inteiro. Eu participo também da diretoria atual da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? Eu tenho cargo de diretor de políticas associativas, e a gente tem regionais ativas não em todos os estados do Brasil. A gente gostaria que chegasse a esse número, mas hoje são 15 ou 16, com Pará, que foi reativado, serão 16 regionais, né? E a do Rio é uma das mais ativas, né? Eu presido a Sociedade do Rio desde 2021. Eu tenho o prazer de trabalhar comigo com a doutora Maria Isabel, com o doutor Conrado, com o doutor Fábio, mais recentemente com o doutor Guilherme Mendes, e somos bastante ativos dentro da Sonerj. E a gente conta, sim, com uma parceria, primeiro, com a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, que é uma associação que é vista por muitos como uma associação de donos de clínica. Eles querem visam apenas o lucro. Exatamente isso. De forma alguma. Eles têm um empenho muito grande em fazer com que esse tratamento não seja interrompido, que não ocorra uma crise ainda mais grave do que nós estamos vivendo, né? E eles também prezam pela prevenção. Eles querem mudar um pouco esse conceito de clínicas de diálise para clínicas de nefrologia, que esses espaços possam também atender a população nos estágios iniciais da doença renal crônica, para que a gente possa impedir a progressão. A prevenção, como a senhora falou,
é um caminho muito bom. E também temos parceria com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, né? Fazemos ações conjuntas e de outras especialidades médicas, né? Então tivemos um evento agora, nosso evento de doação de órgãos em setembro, foi junto com a Socerge, que é de cardiologia, e com o grupo do fígado, que é de hepatologia. E como eu falei para a senhora, a gente participa de eventos com a Sociedade de Geriatria, Infectologia, então a gente busca estar dando mais visibilidade para a nefrologia também na comunidade médica. Vamos lá. Qual o papel da Sonerge na educação médica continuada? Então, isso eu ressalto muito o trabalho da doutora Maria Isabel Holanda, né, que é minha grande amiga e parceira. Ela é nossa diretora científica, né, e ela tem sido muito ativa em realizar eventos científicos. A gente tem uma sessão mensal da Sonerge, onde a gente apresenta casos clínicos, atualizações, e a gente tenta sempre prestigiar os nefrologistas do Rio de Janeiro como apresentadores, né? Porque a gente tem um grupo de nefrologistas no Rio de Janeiro tecnicamente muito bom, né? A gente não deve nada, a nossa nefrologia está entre as melhores do Brasil, sem a menor dúvida, e também outros eventos, né? Então a gente teve um evento internacional em 2022 que a gente acabou de fechar contrato para ter em 2024 também, que é a Mayo Clinic, que é um dos top 10 hospitais americanos já há mais de 20 anos. Ela enviou 9 especialistas, um deles é um brasileiro radicado nos Estados Unidos, que é o Dr. Fernando Ferbenza, né? E eles vieram aqui, fizeram um evento de 2 dias no Hotel Sheraton em agosto de 2022, que foi inesquecível, né? Foi uma programação científica excelente, uma oportunidade de atualização muito boa. E os gringos adoraram o Rio de Janeiro, dona Jaida. Imagino. Um deles, imagino. o patologista, o Dr. Santos, ele falou, eu quero fazer um evento com vocês, só eu. E ele vem agora em dezembro, dia 1º de dezembro, a gente vai ter um evento com o Dr. Sanjeev, que é um patologista dos mais renomados no mundo, e ele vem fazer um curso de atualização em patologia renal no dia 1º de dezembro. Entre outros eventos, fizemos um evento de diálise peritoneal, fizemos um evento sobre doenças raras. Então isso, novamente, é um trabalho de toda a diretoria, mas é muito da doutora Maria Isabel de Holanda, que é nossa diretora científica, que tem conseguido manter esse altíssimo nível nas nossas programações de palestras, cursos, simpósios e congressos. Ótimo. Vamos falar de um período difícil. A pandemia do Covid-19. Como é que ela afetou as políticas, as prioridades da Sonerge? Quais as medidas adotadas para lidar com os desafios decorrentes da pandemia? Dona Zaida, eu acho que a gente agora que a gente começa a tomar consciência do que foi, né? A gravidade da crise sanitária que ocorreu, a gente foi atropelado por ela, então não deu muito tempo de pensar no que estava acontecendo, da dimensão do que houve, né? Exatamente. Eu falo sempre que eu recebi um convite para trabalhar na Arábia Saudita em 2011, de um brasileiro que estava radicado na Europa há muito tempo, e o governo da Arábia Saudita estava expandindo as unidades de diálise lá, e ele me convidou para coordenar, e eu considerei ir. Enquanto eu estava considerando ir, houve uma pandemia de coronavírus que ficou restrita à Arábia Saudita, porque é um país muito fechado, e a questão dos desertos, né, que ocupam boa parte do país, então não tem uma concentração demográfica muito grande, então ficou só na Arábia Saudita. E naquela época houve lockdown lá, e houve paralisação da obra, e ele me dava esse feedback de que, olha, tá tudo meio parado porque tá tendo essa epidemia lá de um coronavírus que tá todo mundo em casa, paralisaram as obras. E eu, na época, eu pensava assim, nossa, mas que país arcaico, um vírus fazer com que todos fiquem em casa. Chegou ao Brasil. Atividade, Meu né? Deus. E você vê, 10 anos depois a gente Vivemos isso. Né? Uma fase muito difícil. E na doença renal foi muito grave. Né? A gente teve uma mortalidade excessiva, tanto nos pacientes em diálise, como também nos transplantados renais. Né? Além disso, pacientes que não tinham doença renal prévia desenvolveram insuficiência renal, né? E uma incidência muito grande, por conta da gravidade do coronavírus, né? Então foi um período realmente muito difícil. O que a gente conseguiu? Isso é uma das coisas que mais me dá orgulho da nossa gestão, e falo para a senhora, é uma coisa assim que me dá
uma satisfação pessoal, de uma realização que a gente conseguiu, que foi um dos poucos estados onde a gente conseguiu antecipar o calendário vacinal para os pacientes com doença renal crônica. Né? Então, o cronograma do Plano Nacional de Imunizações, naquela primeira fase das doenças graves e idosas, o renal crônico não entrou de imediato. Né? Então, a gente conseguiu antecipar, que era o Dr. Chaves, o secretário de saúde, ele nos recebeu, foi sensível à questão, e aqui eu quero deixar minha homenagem póstuma a ele. Ele acabou falecendo de Covid 1 ano depois, e ele foi muito bom para a nefrologia no Rio de Janeiro. Ele promoveu essa antecipação do calendário, né? E a vacina foi muito eficaz entre os pacientes em diálise, né? Então mudou totalmente para os pacientes em diálise. Para os transplantados não, porque o transplantado, pelo seu grau de imunossupressão, ele tem uma resposta vacinal ruim a todas as vacinas, né? Tanto que antes do transplante, o paciente que é candidato a transplante, a gente sempre orienta a buscar as imunizações antes para que possa ser eficaz a vacinação, né? Mas nos pacientes em diálise realmente mudou a pandemia após a vacinação, né? A gente tinha uma mortalidade excessiva e depois da vacinação conseguimos controlar bem o número de casos nas unidades em diálise, né? Então, isso foi algo que a gente conseguiu a antecipação no calendário vacinal, e tenho certeza que isso salvou muitas vidas com doenças renais crônicas. Eu vivenciei isso, essa fase Gabriel ainda estava em diálise. Vamos lá. Como a Sonerge incentiva o engajamento dos profissionais de nefrologia? Dona Zaida, a gente tenta se mostrar o mais ativo possível, né? Porque não é eu vejo isso no site que é automaticamente membro da Sonerge. A pessoa tem que escolher ser membro. Na verdade, ela não se torna sócio da Sonerge, ela se torna sócio da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e a Sonerge é uma regional da Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? Então a gente tenta incentivar muito isso. E eu vou contar aqui uma história minha. Eu até 2021 eu não estava adimplente com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, e não estava intencionalmente adimplente, porque eu não me sentia representado, achava que era uma sociedade que estava pouco ativa, que não defendia ativamente a nefrologia. Então, eu realmente não estava pagando, não estava adimplente. E aí eu recebi um convite do professor Josemir Lugon, que é um grande exemplo, uma grande referência no Rio de Janeiro, é professor da UF, é um nefrologista brilhante, e um grande promotor da nefrologia no Brasil. Ele já foi presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ele falou: olha, eu acho que você devia voltar para a SBN e você devia se candidatar à Sonerge. E conversamos, e aí depois o Dr. Maurício Yunes, também outra grande referência e amigo, também me incentivou, e aí eu topei esse desafio. E aí eu falei: não, então, se eu topei, eu quero fazer, eu quero trabalhar. Fazer o melhor, exatamente. Vale a pena se associar, né? Então a gente tenta isso, a gente tenta ficar mais ativo e mostrar da importância para o nefrologista de se associar, se manter adimplente e participar. De participar. A gente quer que a pessoa participe da vida associativa, né? Dá trabalho, a gente não ganha nada, né? Quem escolhe ser da diretoria da Sonerge ou da Sociedade Brasileira de Nefrologia, não há um salário, uma remuneração por isso, né? Então é uma atividade que a gente faz em prol da nefrologia e dos pacientes, né? E dá trabalho, mas dá também, como eu falei para a senhora nesse caso da vacinação, uma satisfação muito grande, né? A gente consegue fazer coisas boas, né? A gente vê isso ativamente. Então, a gente tenta ficando o mais ativo possível. Eu vou aproveitar o espaço que a senhora está me dando para puxar a orelha do pessoal aqui do Rio, porque quando eu entrei devagar, não queria muito pressionar. Em 2021, 2022 a gente já tinha algumas realizações, eu comecei a cobrar dos colegas de nefrologistas, e agora não, agora eu tô... Não, puxa mesmo, todos têm que participar. Tem que participar, né? E a gente não cresceu muito o número de sócios de 2021 para cá, não, infelizmente. Eu esperaria muito mais, dado o trabalho que a gente vem fazendo e mostrando que a gente precisa apoiar esse trabalho, né? Porque as ações da Sonerge, a gente consegue fazê-las através da verba que vem da Nacional, né, da Sociedade de Nefrologia, que ela destina uma parte da arrecadação para cada estado, e também de empresas e grupos parceiros, né, que apoiam nossas ações.
Então a gente precisa de mais associados para poder ter uma sociedade forte e ativa, né? Primeiro, pelo estatuto, qualquer ação da SBN ou da Sonerj tem que ser realizada por sócios, né? Então, para poder falar em nome da Sonerj e da SBN, a pessoa tem que ser associada, né? Uhum. Além da gente poder, a gente tem comitês na Sociedade Brasileira de Nefrologia de áreas como nefrologia pediátrica, doenças raras, agora um novo campo da nefrologia, que é a onconefrologia, né? Que é a nefrologia em pacientes com câncer. Então, tem uma grande área de atuação, tem comitê de jovens de nefrologistas, para os nefrologistas com menos de 35 anos, já não me encaixo nessa categoria há alguns anos, mas a gente promove muito que as pessoas se associem logo ainda na residência médica, né, preferencialmente. Doutor, eu assisti. Foi na segunda-feira. Teve um congresso americano, um médico aqui do Brasil, ele fez assim, tipo um resumo, falando. O doutor Luiz, né? Doutor Luiz. Isso, e ele falou. É um amigo nosso, ele é muito bom. E ele falou sobre aliar a nefrologia com a cardionefrologia. Isso aí é algum plano, é algum sonho que a gente possa ter futuramente, porque a maioria dos pacientes renais, eles têm problemas cardíacos graves, né? Pelo menos o meu Gabriel adquiriu problemas cardíacos graves e na clínica a maioria é coração aumentado, miocardite, um monte de... Isso aí é algum sonho que a gente possa ter de algum dia. Esses profissionais serem as clínicas, terem eles, um cardionefrologista, alguém especializado só para eles? Olha, eu acho que ter um médico com as duas especialidades, eu acho que é muito top, tá? Porque são duas áreas de atuação muito amplas, mas o que vai ter mais é eventos conjuntos, né? A Sociedade Brasileira de Nefrologia já tem um comitê de cardionefrologia. Não. A gente chegou a prospectar fazer um evento com a Socerj de doenças cardiorrenais esse ano, mas aí, dado o tempo e os outros eventos que a gente ia realizar, acabou que não encaixou, mas é um projeto futuro. Eu acho que cada vez mais os cardiologistas e nefrologistas irão se aliar no tratamento desses pacientes, né? Não tenho dúvida disso. Bom, espero em Deus que isso aconteça, porque é muita incidência de problemas cardíacos em pacientes renais crônicos. Doutor, vamos falar um pouco então da frente parlamentar de nefrologia. O que a gente pode esperar? O que de concreto já foi feito? O que nós temos aí da frente parlamentar? Então, a frente parlamentar da nefrologia foi algo que foi criado nessa legislatura. Foi. No início de 2022, quando a atual diretoria, que eu faço parte da Sociedade Brasileira de Nefrologia, foi eleita, perdão, no início de 2023. 23, se eu não me engano foi julho, né? O evento foi em julho, mas a gente conseguiu o número total de assinaturas já em maio. A gente, em janeiro, teve uma convenção onde a gente desenhou estratégias para atuar em várias áreas da nefrologia, de desafiantes, e para buscar melhorias para a nefrologia. Uma delas era a crise da diálise, que foi o subgrupo, né, o comitê que eu participei, né? E aí surgiu a ideia da frente parlamentar, a gente se informou de como criá-la, né? É necessário um número mínimo de assinaturas de deputados que apoiem a criação da frente, são mais de 200 assinaturas, eu né? vi. Então, eu pesquisei. É um desafio conseguir, né? Mas a gente teve ali naquela convenção, foi uma dos objetivos que traçamos, né? Conseguir o número de assinaturas, e foi muito legal que teve um engajamento muito grande de nefrologistas no Brasil inteiro. Então tem sempre alguém que conhece um deputado, ou então alguém próximo do deputado, e fala, olha, vai lá, assina pela frente. E a gente conseguiu. O deputado proponente é o deputado Vinícius Carvalho, de São Paulo, que eu acho que não podia ter sido uma pessoa melhor. Com certeza. Tem um histórico de doença renal na família, a mãe dele teve doença renal, ele é sensível à questão dos pacientes renais crônicos, e é um deputado muito sério, ativo, que está no 4º ou 5º mandato, se não me engano, então ele conhece bem os caminhos do Congresso,
tem um bom relacionamento com outros deputados, então tem sido muito bom. A gente teve esse evento, como a senhora falou, foi dia 4 de julho, do lançamento da frente, né? E posteriormente a gente já teve uma reunião lá no Congresso, onde foram debatidas políticas de promoção da doença renal e de soluções da crise da diálise, com participação de outros deputados, associação de pacientes. Foi um evento bem legal. E outras medidas, né? Através da frente parlamentar, a gente buscava uma reunião com a ministra Nízia, já desde o começo do ano, e não conseguia agenda com ela, né? Então a gente teve reuniões no Ministério da Saúde, foram 4, mas em nenhuma delas a ministra estava presente, né? E a gente queria, não menosprezando o corpo clínico, que é o corpo técnico que ela tem no Ministério da Saúde, que tem profissionais de altíssimo gabarito, mas era importante que a ministra nos recebesse para que ela tomasse ciência da gravidade da crise, né? E efetivamente a gente ainda não tinha conseguido nenhuma agenda com ela, e através de uma requisição da frente parlamentar a gente prontamente conseguiu. Então houve uma reunião e aí criou-se um canal direto com ela, e isso não tem dúvida que foi fruto da ação da atividade da frente parlamentar. Através dela também a gente já temos uma outra frente parlamentar importante, que é a frente parlamentar da doação de órgãos, que é do deputado Marcelo Queiroz, aqui do Rio de Janeiro, né? Transplantado, né? Transplantado renal. E através dela a gente conseguiu, com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, enviar um ofício ao relator da chamada Lei da Doação Presumida, né? Que é uma tentativa de mudança da legislação da doação. Então, o modelo no Brasil de doação é uma doação consentida, quer dizer, algum parente tem que autorizar a doação do paciente morte-cefálica, e está se buscando isso muito pela comoção pública, que foi o caso do Faustão. A família dele também, na melhor das intenções, foi a Brasília pedindo aos deputados que atuassem na mudança dessa lei, mas a gente tem uma preocupação sincera com isso. Ai, que bom. Essa mudança tem que ser feita sempre acompanhada de uma discussão com a sociedade, esclarecimento sobre o que porque lá no final da década de 90, na época que o José Serra era ministro da Saúde, foi feito também dessa forma, uma mudança repentina do modelo de doação, e foi muito mal recebido pela sociedade. Criou-se uma desconfiança muito grande de que as pessoas teriam seus órgãos retirados contra a vontade da família, ou mesmo sem o diagnóstico de morte encefálica. Então houve um movimento grande de negativa à doação, né? Na época, não sei se a senhora lembra. Lembro. Os Detrans dizendo que eram não doadores, para botar na carteira de motorista. Não, e hoje quando eu vi, quando eu soube, né, eu vi um vídeo, assisti um vídeo em um canal de nefrologia, ele falando a respeito desse tipo de... O deputado, o que está propondo essa ideia, né? Falando a respeito... Eu, inclusive, até me manifestei, falei que eu sou totalmente contrário a isso, que não vai ser legal, que não, vai atrapalhar. Não vai ser... É um modelo que é adotado em alguns países onde tem uma alta taxa de doação, como Espanha, Portugal, isso, eu vi. Nesses países não foi uma mudança repentina, foi uma mudança que foi feita após esclarecimento à sociedade, na importância da doação, e ainda assim nesses países existe, em todos os países do mundo, a opção da pessoa, liberdade individual, da pessoa dizer, não quero ser doadora. Então tem que ter esse mecanismo de, nunca vai ser um ato obrigatório a doação, sempre vai ser um ato de amor. Exatamente. Então, a gente tem que promover o esclarecimento. Posteriormente, mudar o modelo para presumida? Talvez, eu não tenho certeza que não é a solução, mas se feita num contexto de esclarecimento da população, talvez surta algum efeito no aumento da doação de órgãos, mas da forma como está sendo proposta no momento, uma mudança súbita, a preocupação é que tenha o efeito contrário, como a senhora falou. Eu acho que aqui no Brasil o que falta muito, doutor, são programas de conscientização, de informação, para as pessoas saberem o que é doar um órgão, mesmo em vida. Sim. Em vida.
Não, nem mesmo em vida. Porque muito paciente renal crônico, nesses 13 anos que eu acompanhei o Gabriel, muitos pacientes têm parentes de primeiro grau que podem doar, sim, têm saúde perfeita, e não doam porque acham que eu vou doar, eu vou ficar igual a ele, eu vou doar, alguma coisa vai acontecer comigo, e não tem a conscientização, não tem a informação de que doar é um ato de amor e que não onera a saúde das pessoas. A doação em vida, como a senhora bem falou, é uma opção principalmente no transplante renal, né? É o órgão que mais tem essa modalidade doador vivo. A gente sabe que no fígado é possível ser feito, no pâncreas também, pulmão, em alguns casos muito restritos, mas no rim não. O rim é uma modalidade. O transplante renal começou com doador vivo, né? Então, em 1954, ano que vem faz 70 anos do primeiro transplante renal bem sucedido do mundo, foram 2 irmãos, né, que realizaram o transplante. Não sabia. E mesmo em países que a gente falou da Espanha ainda há pouco, que é considerada a grande referência no mundo em doação de órgãos, né, em número de doadores falecidos, mesmo na Espanha, que tem quase 3 vezes proporcionalmente o número de doadores que nós temos, lá o transplante com doador vivo está aumentando. Porque mesmo com a maior eficácia do sistema, aumentando o número de doadores falecidos, ainda assim não terá rim para todo mundo. Então, o doador vivo é uma opção que tem que ser considerada, incentivada, e ele também desafoga a fila do falecido. Então, se você tem mais pacientes fazendo o doador vivo, você vai ter menos pacientes na fila do doador falecido, né? Então, tem que ser estimulado, como a senhora muito bem falou. Bom, fizemos a nossa pauta inteira, graças a Deus. Eu preciso que o senhor encerre a sua participação aqui. Fale de doação, incentive o que a palavra está com o senhor, o que o senhor puder para esse momento aqui, para encerrar esse primeiro episódio do nosso projeto, do nosso podcast. A palavra está com o senhor, doutor. Obrigado, Luzaida. Bom, eu agradeço muito o seu convite. Eu acho que foi uma oportunidade excelente para que nós tenhamos essa conversa, né? E esclarecer sobre a doença renal sempre é muito importante, né? E eu acho que a mensagem final que fica é quanto à prevenção, entender que a doença renal ela afeta até 10% da população adulta, entender os principais fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, cálculo renal, histórico familiar. Então, se você tem esses fatores de risco, procure um médico, preferencialmente um nefrologista, para poder fazer esses exames muito simples que podem detectar precocemente a doença renal, né? Que é o exame de creatinina no sangue, o exame de urina. E é importante também ressaltar que a diálise, como a gente falou no início da nossa conversa, sofre um momento muito grave, né? Uma crise humanitária, então a gente precisa sensibilizar a todos sobre como está a situação da diálise no Brasil, que ela precisa de uma remuneração justa e que hoje é uma remuneração deficitária, e a mensagem também de esperança aí para o futuro, de novas terapias que estão surgindo para retardar a progressão da doença renal e essas novas tecnologias, né, do rim artificial e do xenotransplante. Bom, doutor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Eu quero deixar aqui, porque quando esse projeto surgiu, eu disse que as primeiras pessoas que participariam comigo, porque esse nome, pretendo ampliar ele para outras áreas, seriam as pessoas que que tiveram nessa caminhada junto com o meu filho. E você esteve comigo num momento muito importante, muito difícil, um dos momentos mais difíceis. Então, hoje, eu quero deixar aqui a minha gratidão, o meu reconhecimento ao médico, ao nefrologista, ao ser humano, Dr. Pedro Túlio Rocha, porque nós passamos o senhor passou comigo, eu passei com o senhor uma das piores fases posso dizer como mãe da minha vida. Então eu queria que isso se tornasse público. Muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim e por meu filho. Nós tivemos uma época difícil e abaixo de Deus, quem esteve comigo
cuidando dele, falando comigo, foi o senhor, tá? Então, muito obrigado por estar nesse momento comigo, por prestigiar, por me dar a honra de estar aqui nesse primeiro episódio comigo, tá? Muito obrigada. Deus te abençoe grandemente. É isso que eu desejo de coração ao senhor, eu e minha família. Muito obrigado. Tá? Obrigado pelas palavras da senhora. Muito obrigada, tá? Até logo, Deus te abençoe e te aguardo em outra oportunidade que nós temos muita coisa para falar. Tá bom. Então, um abraço. Encerramos aqui encerramos o nosso início aqui com o Dr. Pedro Túlio Rocha. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, tá? Fiquem todos com Deus e até logo, até o próximo episódio.